Queridos irmãos, é uma alegria ter cada um dos irmãos aqui, a gente poder ouvir o reverendo Leandro, junto com a família aqui conosco, são pessoas muito especiais, já vou apresentar. Além daqueles irmãos que a gente orou, tem outros irmãos enfermos, né? A Bruna, esposa do Alan, não passou bem a semana, o irmão José Borzi também não está bem de saúde, o Dulce recuperando lá do acidente do braço, irmã Jô, Douglas e Ana para São Paulo, cuidando lá da avó, mas que bom que você está aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração, tá bom? Se o pastor Leandro perguntar alguma coisa, você responde aí com a cabeça, que é ruim às vezes a gente pregar e achar que as pessoas estão meio desconectadas assim. Então, se ele estiver falando, né, e aí fizer alguma pergunta, você responde, dá um sorriso. Pastor Leandro, tamo junto, somos pouco, mas tamo aí, viu? Tô ouvindo, tô entendendo, tá bom? Pastor Leandro, por gentileza, pode vir à frente. Pastor Leandro, casado com a Larissa, Deus permitiu que a gente conhecesse eles por uma questão familiar, pessoal. Entrei em contato com a minha irmã lá no Rio Grande do Sul e ela passou o contato dele, aí foi a primeira vez que a gente entrou em contato. E ele é pastor, um dos pastores aqui na Igreja Presbiteriana de Limeira, né? E é uma alegria tê-lo conosco aqui, ser um homem que a gente se inspira, e Deus brilha muito através da sua vida, da sua família. A gente vê piedade na vida de vocês, que Deus abençoe muito. É uma alegria pra gente tê-los aqui conosco, e o bom é que vai ficar gravado, né? E aí aqueles que não puderam vir podem ouvir depois. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração através do pastor Leandro. Eu sei que para ti não tem problema chamar pastor ou reverendo, né? Mas é melhor o quê? O Larissa aqui que é melhor, lá, pastor? E quando estiver lá? Pastor também. Eu também? É de boa? Tá bom. Vai que a gente dá um erro aí, né? Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do pastor Leandro. Muito obrigado, Pai, pela vida dele, da Larissa, das crianças. Obrigado pelo que o Senhor faz por intermédio deles ali em Limeira, naquela igreja, nos ministérios que exercem. Muito obrigado por eles estarem conosco aqui nesta noite para compartilhar a palavra do Senhor aos nossos corações. Use a vida dele, cuide da voz dele, cuide da sua saúde, e que essa noite seja uma noite marcada em nossos corações para aprendermos mais do Senhor e sairmos daqui mais parecidos com Jesus. É no nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Geralmente, quando alguém vai pregar, a pessoa pergunta do tempo. Eu sempre falo para ficar à vontade, tá bom? O Leandro é um homem educado. Eu sei que eu falei, Leandro, a igreja está acostumada com 50 minutos, mas eu estou falando isso para ele ficar de fato à vontade, tá bom? Então, para que Deus ministre através de você na nossa vida. Aline, você pode trazer água para ele, por gentileza? Então, fique bem à vontade, você está em casa, tá bom? Deus abençoe, irmãozão. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. É realmente para mim uma alegria estar aqui. Muito obrigado, pastor Anéas, pelo convite honroso de estar aqui. Para nós também é uma alegria podermos estar junto com vocês e partilhar, repartir dons espirituais, né? Repartir a palavra, estar aqui com os irmãos. Então, realmente recebemos esse convite com muita alegria. É um prazer estar aqui. Que Deus ministre a nossa vida, que Deus fale ao nosso coração, que esse tempo seja para o louvor e para a glória no nome do Senhor. Muito obrigado, viu? Como o pastor Onéias orou, minha voz não está muito boa, então antecipadamente me perdoe se precisar tossir e tudo mais, tá bom? O tema da nossa mensagem hoje é a direção do esforço cristão. Nós nos afadigamos, nos desgastamos na nossa vida por tantas coisas, não é? Traçamos planos, criamos objetivos, sonhamos com tantas coisas e nós nos empenhamos por ela com grande vigor muitas vezes.
Mas é interessante notar que a Bíblia, a palavra do Senhor, traz para nós caminhos específicos, áreas específicas que convém nós nos desgastarmos em prol delas. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje, a direção do esforço cristão. Nossa mensagem está baseada no livro de Paulo aos Colossenses. Convido os irmãos a abrirem comigo. Epístola de Paulo aos Colossenses, o capítulo 1, a partir do verso 24 até o 29. Colossenses, capítulo 1, do 24 ao 29. Diz assim, a minha versão é a revista atualizada, então vai estar um pouquinho diferente da que vocês têm, mas essa diferença enriquece, tá bom? Colossenses 1, a partir do verso 24, diz assim a palavra de Deus. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém. Até aqui. Que Deus abençoe a sua palavra. Quando Paulo escreve a essa igreja, aos Colossenses, um pouco do contexto daqueles irmãos e de algumas lutas que eles estavam vivendo, é pertinente nós trazermos à tona. Aqueles irmãos estavam sendo assolados por vários ensinamentos, várias ideias, várias filosofias na sua época. E esse conjunto de ideias, esse conjunto de ensinamentos que estavam cercando a igreja, de certa forma, ameaçavam o comprometimento daqueles irmãos com a mensagem do evangelho, com a mensagem da cruz. E o comprometimento que essas filosofias e esse ensinamento ameaçava era da dependência deles integral de Jesus, era da sua capacidade e do seu empenho em favor dela, em favor de pregar a palavra, de depender da cruz. Então, esses muitos ensinamentos que rodeavam, cercavam aquela igreja, estavam brotando muitas vezes de falsos mestres dentro da igreja, estavam ameaçando a vitalidade daquela igreja, como comunidade de crentes. E Paulo escreve então para mostrar em tudo isso a superioridade de Jesus, como Jesus e a mensagem da cruz está acima de toda e qualquer mensagem, como a nossa vida se volta então e deve se voltar para o conhecimento de Cristo e de fazê-lo conhecido. Então essa é a grande mensagem de Paulo aos Colossenses, a superioridade de Cristo, o poder que vem da mensagem do Evangelho, especialmente contrapondo todas essas filosofias e ensinamentos que estavam ao redor da igreja. O que nós queremos defender e destacar nessa palavra de hoje é que proclamar a Cristo é um dever e um privilégio do crente, e que isso deve direcionar de forma correta o nosso esforço e o nosso empenho. Paulo, nesse trecho que eu li aos irmãos, ele fala sobre o seu ministério. Paulo está aqui falando que ele é apóstolo dos gentios. Paulo fala o quanto ele se dedica a esse ministério que ele recebeu da parte de Deus. E o meu foco que eu quero destacar com os irmãos e me concentrar é a partir do verso 28. É os dois últimos versos que eu quero destacar nessa noite.
Li todo o trecho para os irmãos terem uma ideia, mas eu quero me concentrar nos 2 últimos versos. Então, quando Paulo fala sobre esse Cristo em vós, a esperança da glória, no final do verso 27, ele começa no verso 28 dizendo: o qual nós anunciamos. Então veja que interessante, Paulo está até agora falando sobre o seu ministério, sobre a sua pessoa, e agora ele passa a falar de uma forma coletiva, o qual nós anunciamos, mostrando aqui já na primeira parte do verso 28, o dever que recai não apenas a ele como ministro, como líder, como apóstolo, como pastor da igreja, mas sobretudo a nós como crentes em Jesus, o dever de anunciar a Cristo. Certamente isso não é novidade para os irmãos. A grande comissão dada por Jesus, registrada em Marcos, por exemplo, 16:15, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Em Mateus, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, então, nos comissiona a fazer discípulos, a ensinar as coisas que Ele nos ensinou. É uma tarefa que recai sobre aqueles que confessam o seu nome, sobre aqueles que creem em Jesus. Por isso, Paulo, trazendo isso à tona, ele usa o plural. Depois de falar no singular várias vezes, o meu ministério, apóstolo entre os gentios, qual anúncio? Aqui ele vem e diz o plural, o qual nós anunciamos, esse Cristo, a esperança da glória. Esse é o nosso dever, o dever de todo homem. Então, nesse sentido, meus irmãos, não é uma tarefa que recai apenas a nós que somos pastores, aos missionários que são enviados, mas como é importante nós lembrarmos desse nosso comprometimento com a palavra de Deus. À medida que nós o conhecemos, nós também tornamos conhecido o Senhor Jesus, ensinando as pessoas acerca de quem Cristo é. E aqui ele dá logo em seguida a abrangência do nosso anúncio. Veja como se repete no verso 28 a expressão todo homem, advertindo todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo enfatiza essa expressão justamente para destacá-la, mostrando primeiro o nosso dever de anunciar a Cristo, mas a abrangência desse anúncio. É um anúncio que deve atingir todas as pessoas, todos devem ser chamados à mensagem do Evangelho. Nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos luz, sal nesse mundo, então nós somos chamados a anunciar essa palavra. E é interessante pensar isso, né? Nós não anunciamos a palavra apenas aos descrentes, nós estamos acostumados a pensar dessa forma. Então, pregar o evangelho àqueles que não o conhecem. Isso é parte importante da tarefa. Evangelizar, pregar a palavra àqueles que não creem em Jesus, nunca ouviram falar de Jesus. Para isso investimos em missões, para isso oramos pelos nossos missionários. Para isso, às vezes, nós temos oportunidade de ir até o campo missionário e aproveitamos essa oportunidade. Isso tem o seu valor, isso é importante, nós devemos estar comprometidos com isso. Mas nós também pregamos o evangelho para crentes. Todo homem. Não é só o incrédulo que precisa ouvir da mensagem do evangelho, mas a igreja de Jesus, os seus discípulos são alimentados e ensinados no evangelho. Veja que quando Cristo chama os seus discípulos a falar da sua palavra, ele diz, façam discípulos, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Então, nessa grande comissão dada pelo Senhor, esse anúncio de Cristo, que é dever de todo homem, foi-nos conferida também a função de evangelizar e fazer discípulos para o Senhor. Significa caminhar com pessoas. Não apenas evangelizá-las e dar um adeus, não é? Mas trazê-las para o nosso meio, é repartir a nossa vida com elas, é investir tempo em vidas, é ter encontros, é caminhar juntos, é chamar para estar ao lado. O anúncio de Cristo não se limita apenas a uma ocasião, mas ele tem a ver com um
um estilo de vida que envolve uma comunhão, uma parceria, de estar ao lado, de investir tempo, de amar, de se empenhar por alguém. Então, Paulo contempla todas essas coisas quando ele fala sobre o anúncio de Cristo a todo homem, não é? Ao nosso próximo, ao crente e ao incrédulo. E como se não bastasse apenas se referir aos incrédulos, aos crentes, mas a começar dentro da nossa família, né? Nós temos essa sequência de prioridades na palavra: a família menor, o nosso lar; a família maior, a igreja do Senhor Jesus; e o mundo, a sociedade como um todo. Então, nosso dever como pais, de educarmos nossos filhos, os nossos primeiros discípulos, de discipulá-los, ensiná-los a palavra do Senhor, como nós vimos, né? Memorizar versículos, inculcar a palavra no seu coração. Nós estamos anunciando Cristo, cuidando dos nossos em primeiro lugar. Batalhamos pela igreja de Jesus, caminhamos com os nossos irmãos maduros na fé. Tomem pessoas novas, recém-convertidas, caminhem com elas. E as oportunidades que Deus nos dá com as pessoas que não conhecem a Deus, andando pelo caminho, no nosso trabalho, anunciemos a Jesus. Então, Paulo tem esse espectro amplo no anúncio de Jesus: família menor, família maior e a sociedade como um todo, a todo o homem. E como nós anunciamos a Cristo? Paulo, ele mostra o meio de nós o fazermos. Ele diz: advertindo todo homem e ensinando todo homem. Então, advertindo e ensinando tem a ver com a forma como nós anunciamos a Cristo. Nós o anunciamos através de admoestações, advertências e através do ensino. O Evangelho, que é as boas novas de Deus, que revela a salvação de Cristo, contém ambas atitudes, as advertências e o ensino. Nós costumamos, falar que o Evangelho são as boas novas, a boa notícia de Deus. Se há uma boa notícia, é porque há também uma má notícia, não é isso? A boa notícia só é boa porque existe uma má notícia. A boa notícia, ela faz sentido à medida que o homem entende a sua situação. Por isso nós, pensando na palavra do Evangelho, o Cristo que nós somos chamados a anunciar a todo homem, nós precisamos advertir e ensiná-los, baseado no Evangelho. O Evangelho, a palavra da cruz, mostra e revela, expõe o coração do homem, mostra que esse é pecador, carente de Deus, da glória do Senhor, que ele está perdido, que não há esperança para ele sem o Senhor. E nesse sentido o admoesta, o adverte, porque se ele permanecer como está, o que resta para ele é se perder, é a perdição eterna. Então o Evangelho, em primeiro de tudo, é essa palavra profética que vem para advertir, admoestar, alertar os homens a respeito de seus maus caminhos, da incredulidade do seu coração. Nesse sentido é advertência, expõe o coração do homem, anuncia o perigo da sua postura de vida, das suas atitudes, e diante disso lança o bom ensino. Lança as boas novas, ensina mostrando que existe um caminho, existe uma esperança, e esse é Jesus, a salvação dos homens, aquele que veio para nos dar vida, e vida em abundante. Por isso, o anúncio de Cristo que nós somos chamados a fazer deve contemplar advertência e ensino. Como nós falamos, é assim para os incrédulos, é assim para os crentes. Quando nós caminhamos com pessoas, vamos pensar na nossa família menor, com os nossos filhos. Nós estamos fazendo isso, filho. Se você continuar fazendo isso, vivendo desse jeito, desobedecendo, é isso que te espera, é isso que a palavra diz. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velha, não se desviará dela. O ensino, as admoestações, a vara da disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Então, as admoestações, as advertências. Então, como isso se cumpre na família menor, no convívio com os irmãos?
caminhando com irmãos, aconselhando irmãos, dando bons conselhos, alertando quanto às posturas erradas, quanto ao pecado. Então nós fazemos isso, meus irmãos, estamos fazendo isso. Quando fazemos, estamos anunciando Jesus, porque Jesus é o nosso padrão, Jesus é o nosso modelo. Nós vivemos pelo Evangelho, e quando nós repartimos a nossa vida e como nós queremos ser um canal de bênção na vida de outros, nós o fazemos por meio do anúncio de Jesus. Nós estamos chamando homens ao arrependimento, a terem a sua vida conformada com a cruz, advertindo e ensinando, e assim anunciando Jesus. Esse é o meio que nós somos chamados a fazer através do Evangelho. 2 Timóteo 3, 16 e 17, Paulo vai falar: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa Escritura que é inspirada por Deus, nós sabemos que a mensagem principal dela é a história da salvação, é o Evangelho. E essa palavra que é inspirada, por ela ser inspirada, por vir da boca de Deus, ela é útil para ensinar, para corrigir, para repreender, para educar na justiça. É o que nós estamos falando, admoestar e ensinar, com o propósito de habilitar os homens para serem como Jesus é. Então nós temos o dever, anunciar a Cristo, nós temos a abrangência a todos os homens, nós temos o meio, advertindo e ensinando, mas nós temos o padrão, em toda sabedoria. Olhe para o texto, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. O nosso padrão é esta sabedoria. E a pergunta é: que sabedoria é essa? Ora, certamente não é uma sabedoria que provém do homem. Nós não advertimos os homens, nós não ensinamos os homens baseado no que nós entendemos ser melhor, baseado numa inteligência, numa sabedoria que vem de nós. Nós não fazemos isso. Nós não apontamos o caminho de acordo com o que nós achamos melhor. Mas Paulo deixa claro: em toda a sabedoria. E dentro do próprio livro da Epístola de Paulo aos Colossenses, nós entendemos o que Paulo tem em mente quando ele fala em toda a sabedoria. Logo no capítulo 2, logo em seguida, aqui no verso 3, você pode facilmente ver aí na sua Bíblia, Paulo diz a respeito de Cristo: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em outra ocasião, ele diz: Cristo, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse Cristo que está sendo exaltado nessa epístola, nesse discurso, nele reside todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo é a sabedoria encarnada, é a palavra que se fez carne, esse verbo em carne que nós exaltamos agora há pouco, que nós cantamos, é a sabedoria personificada do livro de Provérbios em carne e osso, é a expressão exata de quem Deus é o resplendor da sua glória. Jesus é a sabedoria, é o padrão do nosso anúncio, das nossas advertências e do nosso ensino, o caráter de Deus na pessoa de Jesus. O livro de Provérbios, conhecido por ser esse livro da sabedoria, logo nos seus primeiros versos é introduzida essa grande temática: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, Provérbios 1, verso 7, mostrando para nós como esse temor de Deus é o primeiro passo para uma vida de verdadeira sabedoria. E como o temor do Senhor, nesse sentido, ele é gerado pelo Evangelho, que é a palavra que nós estamos anunciando. O Evangelho, ele expõe a fraqueza e a pequenez do homem, revelando o seu coração pecador, carente, totalmente dependente da graça de Deus, e revela essa graça, essa riqueza da misericórdia de Deus, a grandeza do Senhor. Por isso o temor de Deus, provocado pelo Evangelho, ele é fruto disso, da pequenez do homem
e da grandeza de Deus. Quando nós entendemos, através da palavra da cruz, como nós somos miseráveis, né, através das suas advertências, das suas demonstrações, mas também aprendemos pelo seu ensino sobre a grandeza de Deus e a sua graça. Isso gera temor no nosso coração. Essa é a sabedoria de Deus para nós. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1 vai dizer isso. Nós os apoiamos na palavra da cruz. Como diz Paulo, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, verso 16. Então, em toda a sabedoria tem a ver com o próprio Senhor Jesus, com o seu padrão, com a sua vontade e da sua forma, do seu jeito. E com a finalidade. Então, nós falamos de várias coisas e Paulo mostra a finalidade do porquê nós anunciamos a Cristo a todo homem. E ele diz assim, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, o que nós esperamos? Qual é o alvo que nós desejamos atingir com relação à vida daqueles que nos cercam? Do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Qual é o fim último dos nossos relacionamentos? Porque investimos em passar tempos juntos, né? Convivemos uns com os outros. O fim, a finalidade, o objetivo precisa ser este, de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Esse é o alvo da nossa vida, meus irmãos, de levar pessoas ao amor perfeito de Deus, a conduzir pessoas ao Senhor. Quando nós criamos os nossos filhos, não é? Nós estamos criando-os para quem? Quais as expectativas que nós lançamos sobre eles? O que nós esperamos deles? Onde nós queremos que eles cheguem? É justamente para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, como Paulo diz, a perfeita estatura da varonilidade de Cristo, como diz Paulo aos Efésios. O Senhor Jesus é esse padrão, é o alvo da nossa vida. Paulo vai dizer, sede os meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Nós precisamos falar isso. Veja que nós anunciamos a Jesus, mas a nossa própria vida precisa ser um anúncio do Evangelho. Nós o fazemos com as palavras, mas nós precisamos refletir o Senhor Jesus. Nós precisamos ser maduros a ponto de dizer, olha, me imitem, porque eu tenho buscado ser como Jesus. Paulo mostra isso para nós. Em Gálatas 2:20, ele vai dizer, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que hoje eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É a vida de Cristo sendo lapidada em nós e através de nós na vida dos outros irmãos. Em Mateus 5,16, o Senhor falou, e assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É a luz de Cristo brilhando em nós, apontando para a glória, única glória que importa, a glória do Senhor. Então nós somos esse bom perfume de Cristo, nós somos aqueles que anunciam a Cristo com a vida, com a boca, com a palavra. Então a forma como nós somos chamados a anunciar Cristo a partir da nossa vida. E aí então entramos no verso 29. Olhe para o texto novamente o que ele diz. Para isso é que eu também me afadigo. Para isso, o quê? Ora, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Para atingir esse objetivo, essa finalidade, para isso eu me afadigo. E a expressão me afadigo, esse verbo, ele é bem intenso, ele tem a ver com uma completa exaustão, não apenas física, mas ele é usada por uma exaustão completa, mental, um desgaste total para atingir um objetivo específico. E aqui no caso de fazer os homens perfeitos
em Cristo. Como se não bastasse já a força da própria palavra, Paulo vai além. Ele se torna até redundante aqui na expressão que ele usa. Ele diz: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. E essa expressão que na Revista Atualizada traz esforçando-me o mais possível, é na verdade a tradução de uma única palavra, que é um verbo que dá origem ao nosso verbo agonizar, né? Então, como eu me afadigo? Me agonizando totalmente. Então, ele caracteriza a forma como ele se afadiga. Ele exausta, ele extingue todas as suas forças. A ideia aqui é de um empenho total, uma dedicação intensa para atingir um objetivo. É consumir as suas forças em prol de algo. Então ele usa duas expressões fortes, redundantes, para mostrar o grau de comprometimento dele para essa finalidade, de apresentar todo homem perfeito em Cristo. A nossa vida é como uma vela, não é? Para que a vela continue a emitir o fogo, a sua luz, ela se consome. Enquanto ela se consumir, ela vai brilhar. Assim é a vida do crente. Nós nos consumimos por aquilo que Deus tem para nós. Nós fazemos isso empenhando e dedicando tudo aquilo que resta de nós. Paulo vai falar: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que completo a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24. A minha vida só tem valor se ela for gasta nesse propósito de anunciar a Cristo, de torná-lo conhecido. Para isso eu me exausto, para isso eu me consumo, agonizando-me, me empenhando totalmente para esse fim. É uma redundância, é uma intensidade, é uma ênfase no grau de comprometimento que nós devemos ter com relação a essa tarefa, a esse nosso dever. É interessante que nós vemos adolescentes, jovens, na fase de fazer um vestibular, e nós olhamos para o grau de comprometimento deles, muitas vezes, né, de abrir mão de tantas coisas para permanecer estudando, para estudar mais, porque tem um objetivo, né? Eu quero ser aprovado. Interessante que nós fazemos isso também, às vezes, pelo nosso trabalho, fazemos isso por objetivos que traçamos, mas não deveríamos, com uma medida muito maior, nos desgastarmos pela finalidade, pelo propósito que o Senhor Jesus nos deixou, de conhecê-lo e de fazê-lo conhecido às pessoas, de anunciá-lo dessa forma. Qual é o grau de comprometimento, meus irmãos, nosso nessa tarefa? O quanto nós estamos dispostos a repartir a nossa vida com as pessoas à nossa volta? O quanto nós, como igreja, nos empenhamos para pensar o que é ser igreja ao redor disso, de anunciar a Cristo, quanto nossas programações, os nossos ajuntamentos, os nossos planos, os nossos eventos precisam cooperar para que o nome de Jesus seja anunciado, ensinando os homens, advertindo os homens. O quanto as nossas programações enquanto família muitas vezes precisam ter essa intenção de gastar tempo com os meus filhos, com meu cônjuge, orando por eles, compartilhando a palavra com eles, o que implica em fazer culto doméstico, culto familiar, falar da palavra de Deus, como diz o autor, como diz Moisés em Deuteronômio 6, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o seu coração, toda a sua mente, com todas as suas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, delas falarás andando pelo caminho, ao sentar-se, ao levantar-se. Atarás nos umbrais a sua porta, será por frontal entre os olhos. É um empenho constante, é um aproveitamento de cada oportunidade da vida para tornar o nome de Deus conhecido. O reflexo do amor do indivíduo ao Senhor deveria ser encher o seu próprio coração da palavra e aproveitar cada uma das oportunidades para anunciá-lo, andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, ao se deitar.
inculcando aos seus filhos os primeiros discípulos. Então veja como o amor ao Senhor deveria ser algo marcante em todos os momentos da vida, e o anúncio da palavra como algo espontâneo, como um aproveitamento das oportunidades que Deus nos traz ao longo dos nossos dias. Esse é o reflexo do israelita que amava o Senhor de todo o coração, como o Senhor Jesus nos ensinou. A boca fala daquilo que está cheio o coração. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O mal, do mau tesouro, o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6,45. Então assim nós somos chamados a ser cheios do Senhor, para encher outros. Veja que nesse sentido, meus irmãos, o nosso empenho, nós só vamos conseguir nos empenhar em anunciar a Cristo uma vez que estivermos cheios dele. Como daremos e repartiremos aquilo que nós não possuímos? Maturidade espiritual é ter a vida cheia para que ela possa transbordar. É ter o copo repleto para que ele comece a transbordar. É ter a vida cheia do Espírito, cheia da palavra, para que nós sejamos assim, portanto, um canal de bênção na vida das pessoas à nossa volta. Isso é maturidade espiritual. É encher o nosso coração de Deus e, cheios do Senhor, sermos instrumento para encher outros. É isso que nós somos chamados para fazer, conhecer a Deus e torná-lo conhecido, anunciando, aproveitando as oportunidades. O quanto nós nos empenhamos em favor disso, meus irmãos. É uma responsabilidade pessoal que nós devemos, o quanto nós nos desgastamos para aprender a palavra, para conhecer o Senhor, com o intuito de compartilhar sobre quem Ele é para as pessoas, qual é o nosso nível de comprometimento nesse nosso dever de todo cristão, o quanto nós estamos engajados nessa tarefa, o quanto da nossa vida se volta para esse objetivo, dentro do nosso lar, dentro da igreja, fora. É comum nós pensarmos de virmos até a igreja para sermos abençoados, alimentados e nutridos. Mas o quanto há em nós de pensar, eu quero ser uma bênção, eu quero encher outros, eu quero alimentar outros, eu quero repartir com outros. Essa disposição precisa acompanhar o nosso coração, precisa acompanhar a nossa vida, isso precisa nos encher. O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, em João 17, ele resume a vida eterna dessa forma, falando ao Pai. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O resumo, o propósito da vida eterna é essa. Nós fomos reconciliados com Deus, chamados à sua eterna glória em Jesus, para desfrutarmos dela, para o conhecermos. Pedro vai dizer na sua segunda epístola, no capítulo 1, visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tudo o que nós precisamos para viver bem e viver de forma abundante do Senhor está no conhecimento de Jesus. Um conhecimento completo, em um relacionamento de amor daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E o retorno disso, a resposta disso, a consequência natural de conhecer a Cristo e de se maravilhar com Ele é de anunciá-lo. Isso é uma coisa que está ligada à outra. Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 9, ele nos fez nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que não eram povo, mas agora são povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas eis que alcançaste misericórdia. Porque Deus fez tudo isso em vocês, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, porque Ele fez tudo isso com o propósito, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pessoas encantadas com Cristo, encantando outros com a sua glória. Pessoas que foram chamadas a participar da glória eterna do Senhor,
a desfrutar dessa glória em um relacionamento de amor por meio de Jesus, e chamam outros, pelo Evangelho, chamam outros a participar dessa glória. É gente encantada com o Cordeiro, encantando outros, adoradores que fazem outros adoradores. Mas se nosso coração está cheio de nós, meus irmãos, cheios da nossa glória, desejosos por aprovação humana, com os nossos olhos fixos em coisas passageiras, transitórias, em coisas que ficarão aqui, como a nossa boca pode proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? É só um coração encantado com a graça de Deus que é chamado a fazer isso. Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 3, para a gente santificar a Cristo em nosso coração, estando sempre prontos para dar razão da esperança que há em nós a todos aqueles que nos pedirem razão dessa esperança. Por que você vive assim? Por que você faz isso e não aquilo outro? Dar razão dessa esperança, dar motivos da nossa fé. Nós somos chamados a estarmos prontos para isso. O que nos move nessa direção? Porque abrimos mãos dessas coisas e fazemos isso por causa das virtudes do Deus que nós servimos, por causa da sua glória, por causa do nosso comprometimento com o nosso Senhor, porque nós o amamos, porque a nossa vida é para Ele. Nós o adoramos e somos chamados a fazer adoradores dele. Quando o Senhor Jesus resume toda a palavra em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é esse mesmo entendimento. Nós amamos a Deus de toda a nossa força e o próximo dessa forma. Ou seja, com o mesmo empenho que nós buscamos para nós, colocar Deus em primeiro lugar e amá-lo sobre tudo, nós queremos isso para a vida do outro. Nós queremos conduzir o outro ao amor perfeito, para que ele, assim como nós, ame o Senhor acima de todas as coisas. Disso depende toda a lei e os profetas, disso depende toda a palavra, de colocar Deus em primeiro lugar através do Evangelho e, por meio do Evangelho, fazer com que outros o coloquem em primeiro lugar. Conhecer a Deus e torná-lo conhecidos. A princípio, essa parece ser uma tarefa extremamente desgastante. Até por causa das palavras que Paulo usa, não é? Me afadigo, né? Me agonizo nessa tarefa. Só que é interessante que o grau de comprometimento de Paulo faz com que uma tarefa em que ele se desgasta tanto para cumpri-la seja leve, por causa da alegria que ele tem no Senhor, tornando seus esforços alegres nesse sentido também. Veja o verso 24 que nós lemos. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. É isso que ele está dizendo. Eu me alegro com os meus sofrimentos em favor de vós. Preencho o que resta dos sofrimentos de Cristo na minha vida em favor dos outros irmãos, em favor da igreja. Aos Gálatas ele diz, meus irmãos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Aos Coríntios, em 2 Coríntios 12, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. Não vos serei pesado, porque não procuro os vossos bens, mas vou atrás de vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de bom grado me gastarei e me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, menos serei amado. São palavras de alguém comprometido com essa tarefa e que a realiza de bom grado, alegremente. E por que isso, meus irmãos? Porque os nossos olhos estão voltados para Jesus. Apesar de toda a descrição dos sofrimentos de Paulo em favor daqueles irmãos, eles são apenas um exemplo dos sofrimentos de Cristo em favor da sua igreja, ao qual nós somos chamados a imitar. Aquele que se sacrifica para que por meio do seu sacrifício muitos
tenham vida. Assim também a vida do crente. Nós nos desgastamos, nós nos consumimos para produzir vida aos que estão à nossa volta, assim imitando o nosso Senhor e assim completando na nossa vida o que resta dos sofrimentos de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja, à semelhança do apóstolo Paulo. Nós imitamos o sacrifício do Cordeiro, tomando nós a sua cruz, caminhando após ele, indo após ele, nas mesmas pegadas, nos mesmos sofrimentos. Mas se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. A nossa esperança, nós nos unimos a Jesus e no nosso comprometimento com o Evangelho, nós espelhamos o amor sacrificial de Jesus em favor dos outros, porque nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Uma vida assim só faz sentido se você foi alcançado por essa graça. Se você já entendeu o valor que existe no reino dos céus. O Senhor Jesus disse, ao que compararei o reino dos céus? Ele é semelhante a um homem que achou um tesouro escondido num campo. Ele volta para sua casa, vende tudo o que possui e alegremente retorna e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um homem que negocia boas pérolas. Vai e acha uma pérola de excelente valor e vai e adquire aquela pérola. Nós que entendemos o valor do reino dos céus, porque esse reino chegou na nossa vida, nós o anunciamos com alegria e por causa dele, do conhecimento de Cristo, tudo faz sentido para nós. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós fazemos isso com alegria, com regozijo, porque a nossa esperança não está aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Nós seguimos os passos de Jesus e o seu empenho, o nosso comprometimento nessa tarefa espelha o amor sacrificial de Jesus. E para encerrar, a segunda parte do verso 29. Segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Se primeira parte, Paulo falou, eu me afadigo com todo o esforço possível, ou seja, dedicação total. A segunda parte é dependência total. E as duas coisas, elas não se contradizem. Há muitos que vão dizer que se a gente se esforça por algo, é porque eu não estou dependendo do Senhor. E esse trecho, ele derruba por terra esse argumento, porque mostra como o apóstolo Paulo se empenhava totalmente pela finalidade de anunciar a Cristo e apresentar todo homem perfeito nele, mas ao mesmo tempo que isso se dava segundo a eficácia do Senhor, que operava poderosamente, essa é a palavra aqui, operava com poder sobre a vida de Paulo. Então ele tinha essa dimensão, que Deus cobra de nós o empenho total da nossa parte, mas também uma dependência completa da sua graça. É isso que Deus espera de nós. Dependência total, porque reconhecemos a nossa miséria, e um compromisso integral na nossa parte. O verso 29 traz à tona essas duas verdades que não são contraditórias, mas são complementares nesse sentido. A nossa suficiência, diz o apóstolo Paulo, né? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Aos Filipenses, Paulo vai falar, é Ele quem opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Em 1 Tessalonicenses 5, fiel é quem vos chama, o qual também fará. Então nós estamos certos disso, meus irmãos, nós somos chamados pelo Senhor, e aquele que nos chama, Ele que nos dá as ferramentas, a capacitação, o poder, e cabe a nós dependermos da sua graça, orarmos, o buscarmos de todo o coração, conhecê-lo, se alegrar nele, e assim um empenho também integral, 100% da nossa parte. Eu reconheço que mensagens como essa expõem o nosso coração, e talvez você, como eu, ao estudar esse texto,
possa estar pensando: Senhor, tenho tantas coisas na minha vida que eu preciso mudar diante da sua palavra. Como eu lido com os meus dentro do meu lar, como eu vivo como igreja com os meus irmãos nesta comunidade, como eu lido com os meus amigos e colegas de trabalho diante da necessidade de anunciar a Cristo e torná-lo conhecido. Há tantas coisas que eu preciso mudar, a começar em conhecer mais o Senhor. E talvez há a pergunta: por onde começar? E o primeiro caminho, o primeiro passo é estar aos pés da cruz. É reconhecer que você precisa mudar. O simples reconhecimento de que nós precisamos mudar, de que há algo errado conosco, que a palavra de Deus trouxe à tona no nosso coração, já é o começo da obra que Deus está fazendo em nós, meus irmãos. Porque aquele que ouve e entende que a sua vida está maravilhosamente bem, não aprendeu ainda o que é aprender, né? Paulo fala: se alguém se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para tornar-se sábio. Então, o primeiro passo para a sabedoria é entender as lacunas do nosso coração, as nossas próprias debilidades. Então, se Deus mostrou isso para você, glória ao Senhor, porque é o primeiro passo. E que diante disso o nosso coração esteja nessa dependência, cientes dessa verdade, que é Ele que opera em nós, que é a eficácia do seu poder, que opera de forma poderosa, eficiente, através da nossa vida. A Bíblia fala que, e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14. É da vontade de Deus que você anuncie a Cristo. É da vontade de Deus que você o conheça, porque Ele se revelou a você. Então peça isso. Tiago 1, como foi citado aqui: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, a ninguém lhe impropera. Peça com fé e ser-lhe-á concedida. É o que diz a palavra do Senhor. Peça, porque isso é da vontade de Deus. O Senhor Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Faça isso, derrame o seu coração e você vai continuar e vai ser cada vez mais uma bênção maior nas mãos do Senhor e no reino de Deus. Que Deus nos ajude nessa tarefa, com empenho integral, em dependência total, de conhecer a Deus e torná-lo conhecido em Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Onésio. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe muito, uma palavra desafiadora ao nosso coração. E esse trecho que foi exposto a nós de Colossenses, explicado e aplicado ao nosso coração, ele é um desafio tão majestoso, tão grande, né? Então, quando alguém perguntar para você qual é a missão da sua vida, qual é a missão da sua vida, tá aqui um texto que você pode responder, né? Apresentar o meu filho perfeito em Cristo, apresentar a minha esposa, apresentar o meu amigo. Essa é a minha missão, de amar a Jesus e ajudar as pessoas a serem transformadas, né? Proclamando, advertindo, ensinando com sabedoria. Que Deus abençoe muito o pastor Leandro, a irmã Larissa, uma alegria tê-los aqui conosco mais uma vez. Uma família muito especial a nós, a igreja também, e a primeira de outras vezes, né? A agenda é cheia lá, mas a gente vai acionando, né? Sempre que puder. Vamos orar agradecendo e tanto agradecendo a mensagem e clamando a Deus pelas nossas vidas, para que a gente consiga, de fato, né, investir naquilo que é eterno, naquilo que é de fato importante. Então eu convido você a se colocar em pé, para a gente orar, clamar ao Senhor. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude para que os nossos olhos estejam em Cristo a cada dia, que nós não venhamos a correr em vão a nossa jornada, mas que os nossos olhos, a nossa fé, o nosso amor esteja sempre em Jesus.
e que a gente possa ajudar outros também a serem transformados por Cristo. Ó Pai, para que a gente possa apresentar os nossos irmãos, as nossas irmãs perfeitos em Cristo. A nossa família, conforme a gente ouviu aqui, o primeiro passo é a gente reconhecer que estamos em falta. Nossa vida está em falta, o nosso casamento não está da forma como o Senhor deseja, a nossa família não está, o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento com os nossos irmãos, nossos amigos, familiares. Pai, nós precisamos transbordar. E para transbordar precisamos estar cheios do Senhor, conforme foi mencionado. Muito obrigado por cada um que está aqui. Obrigado porque o Senhor, pouco a pouco, a cada dia, o Senhor tem nos transformado. E hoje, mais uma vez, o Senhor está lapidando o nosso coração para que sejamos mais parecidos com Cristo. Está nos enchendo um pouco mais do Senhor, que nós venhamos a diminuir, que Cristo venha a crescer. E assim a gente possa cumprir a nossa missão aqui nesse mundo, de ajudar outras pessoas a serem transformadas por Jesus. E aí, quando Cristo voltar, sim, estaremos completos. Um casamento completo, uma vida completa, filhos completos. Nós possamos então nos alegrar na presença do Senhor. Obrigado por essa palavra, que as bênçãos do Senhor estejam sobre essa igreja, que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada família aqui, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a família do pastor Leandro. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, vamos louvar ao Senhor com mais uma canção.